Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é o segundo segmento da entrevista com o nosso amigo Bruno Dutra, pessoa com deficiência. Ele vai explicar hoje o que foi que aconteceu com ele no dia do acidente que o deixou vitimado de trânsito. Bruno, diga pra gente, como foi esse acidente? Quem foi o responsável? O trânsito foi o responsável? Um motorista desavisado? Alguém que estava alcoolizado e que estava dirigindo? Eu não fui vítima de ninguém, eu fui de mim mesmo, né, tipo, eu bebi, eu peguei a moto e eu me acidentei. Mas maior parte das pessoas que trabalham comigo foram vítimas de quem bebeu e dirigiu. Foi num domingo, né, tipo, não tanto, tipo, um domingo como vários outros, eh, não sei se você bebe e tal, mas quem bebe geralmente fala: "Não, tô bem para dirigir", né. Então, tipo, eu estava bem, como vários outros finais de semana eu também estava bem, mas nesse dia, por algum acaso, foi diferente. Não estava tão bem assim, A então eu guisa fui a direto, de né, do domingo. informação aí para todo mundo, eu não bebo mais. Eu já sempre Então, bebi socialmente, mas agora eu sigo a orientação divina que é para a gente não beber. é. Aí, enfim, foi nisso, né, tipo, fiquei no domingo até mais tarde, indo para aí da onde eu estava pra era bem próximo da minha casa, aí eu só fui em casa, tomei um banho, peguei o material para ir para a escola e bati atrás de um caminhão, e aí começou a minha história. Começou a sua uma outra fase da sua história, né? É, Sim. E aí, na questão, vamos voltar para o nosso foco, que a entrevista, o foco é a empregabilidade, tá? Você continuou trabalhando, trabalha ainda até hoje, isso é excelente, ter autonomia, ter possibilidade para trabalhar é ótimo. Mas eu fico assim, acho que as pessoas podem estar também querendo te fazer essa pergunta, farei eu. Com a pandemia, quer dizer, nos últimos 2 anos, todo mundo em casa, essa coisa de trabalhar em casa, eu estou aqui no centro, eu sei que tem muitos escritórios aqui que praticamente fecharam, e não é que fecharam porque a empresa faliu, não, fecharam porque as pessoas passaram a ter essa cultura do home office, né? A cultura de trabalhar em casa. Aí, nesse caso, imaginei eu, as pessoas podem estar imaginando que seria uma oportunidade para pessoas que têm dificuldades de locomoção, para não precisarem sair de casa e pegar o ônibus cujo elevador não funciona, ir para o prédio aqui no Odeon, onde nós estamos, no centro do Rio, onde o banheiro é inacessível, ficar em casa, que você já tem já tem seu jeito de trabalhar e sentando sim. na frente de um computador, não precisa ser um big computador, qualquer notebook, até os mais baratinhos, tem câmera, tem possibilidade de fazer um trabalho em casa. Isso não chegou a ser uma coisa que tenha impactado para você em termos de viabilizar outros trabalhos, outras possibilidades? É, a dificuldade ainda, existe, né. Antes só eram mais dificuldades, né. Antes a primeira dificuldade era justamente a barreira física, né, arquitetônica, digamos assim. Mas fora isso sempre existiu também a questão da qualificação profissional, né. Então, tipo, além de você ter que achar um lugar que isso na minha época, né, antes pandemia, além de você achar um lugar que te desse o mínimo de autonomia, né, para você desempenhar um trabalho, tinha toda a questão da formação. Então, tipo, da formação, né, da qualificação. Então, tipo, existem oportunidades, mas eles pedem 3, 4, 5, dependendo do que você estiver procurando, anos de experiência. E você não tem uma experiência prévia, porque você nunca teve uma oportunidade. Então, é uma bola de neve. Sim, mas há uma lei, e nós sabemos disso, você sabe, fez parte, inclusive, desse nosso trabalho feito nesse painel da empregabilidade. Existe uma lei, a lei de cotas. As É, empresas, a partir de um certo número de funcionários, têm a partir que de 100, se cumprir eu não me essa engano. lei. Sim. Nós sentimos, fazendo uma introdução nesse tema para você, Bruno, nós sentimos que tanto o Ministério do Trabalho como as empresas não gostam muito de falar mesmo, sequer falar sobre a questão de como que elas cumprem, não cumprem, como fazem com relação à lei de cotas. Eu tenho até a impressão que nos ficou nessa pesquisa, nessa dificuldade que tivemos em obter informações, de que o que vigora mesmo é a lei do fingimento. Tá? Contrata alguém que é deficiente e tal, vai lá e
a pessoa eventualmente até nem vai à empresa, não trabalha ali, ou diz que trabalha em home office, mas é só para cumprir a cota, só para não ter problema de receber uma multa e tal. Por isso que as empresas não gostam muito de falar. E aí tem a ver mesmo com isso que você falou, a questão da capacitação. Porque se você admite que tem somente que cumprir a cota e não está enxergando na pessoa com deficiência uma pessoa eficiente, não Exato. simplesmente um estorvo, uma complicação, tem que fazer uma adaptação, aí realmente passa a ser a lei acabou sendo aplicada de um jeito meio enviesado, concorda comigo? É, eu assim, né, tipo, tudo é questão da fiscalização. Leis, eu acho que se pegar na nunca tô falando, assim, por cima, conhecimento meu mesmo, mas eu sei que o Brasil é um dos países que mais tem leis, né, no nosso planeta. Não nos Ma faltam leis, né? Não nos faltam lei, tem lei para tudo, mas não se tem a fiscalização, né. Então, tipo, até fazendo um comparativo aí com o meu trabalho, né, beber e dirigir é proibido desde que eu me entendo por gente. Mas as coisas começaram a funcionar depois que foi feito um programa de governo que fiscaliza isso há 13 anos todo dia. Sim. Então, assim, enquanto não houver, né, só tem a lei de cotas, mas não tem nenhum órgão, não tem ninguém que faça isso valer, só está ali bonitinho no papel. Então, o ethos acaba, a questão ética, né, acaba sendo simplesmente aquela que a gente estava observando. É só vou cumprir a cota, porque senão eu vou tomar uma multa. Esse é um dos efeitos colaterais da fiscalização, tá? Ou da existência de uma lei, de uma punição, tá? Uhum. Mas não se mexe na questão, ao se fazer isso, penso eu, não muda o coração e a cabeça das pessoas, Sim, junto o com a comportamento das fiscalização, pessoas. Haver uma lei que diga que você pode ter um belo problema se você dirigir alcoolizado, sim, é bom, tá? Mas seria melhor que as pessoas tomassem consciência de que dirigir alcoolizado é colocar sim, a si sim. mesmo e aos outros em risco, É, entendeu? Só nesse que as pessoas, caso os motoristas não têm essa consciência, assim como as exatamente. empresas, é o que me parece, não têm a consciência de que admitir o Bruno Dutra como seu colaborador não é um favor que está se fazendo para uma pessoa com deficiência. Sim, E não é simplesmente uma maneira de se cumprir uma cota prevista em lei, mas é uma necessidade de abrigar o múltiplo, falando aqui em multi-inclusão, de incluir outras pessoas. Tá? Dá trabalho? Sim, claro que dá trabalho. Com certeza, eu acabei de falei há instantes sobre a questão da minha neta, que não tem o bracinho esquerdo, né? Ainda bem que é o esquerdo e ela é destra, vai dar trabalho, a gente dá para ela possibilidades de utilizar melhor o membro, que é, nasceu com problema. Então, tudo dá trabalho, não existe nada na vida que vale a pena ser feito que não dê um trabalho danado. Você tem filhos, tá? Duas gêmeos. crianças, duas crianças lindas. Criar filhos dá um trabalho danado. Se a gente fosse pensar assim, não, só vou cumprir a lei, só vou cumprir o básico, só vou pensar em mim mesmo, que é a história do cara que bebe e dirige, que é a história da empresa que finge que cumpre a lei de Sim, cotas. Né? Então não vou nem fazer nada, não vou ter filhos, porque filho dá trabalho. Concorda é. comigo? Tipo, eu sou muito prático, né, para mim, sei lá, você tem uma demanda, você tem que fazer um site para sua empresa. Não importa que quem vai fazer o site, se essa pessoa é uma Pois é. pessoa com 2 braços, 2 pernas, tá em pé, não tá, se é preto, branco, se é hétero, homo, não, eu acho que nada disso Se é essa brasileiro, se está na Índia, o se está na importante China. o importante, né, para mim, no meu ver, né, é atender a sua demanda. Se foi atendida, não importa quem fez, né. A oportunidade deveria ser dada a todos, mas aí por algum motivo, sei lá, a pessoa tem que cumprir algumas exigências, não basta saber fazer, você tem que saber fazer e se enquadrar naquilo ali, né, nos requisitos que a pessoa pede. E aí as coisas acabam não acontecendo. Então, amigos do novo canal Multi Inclusão. Nesta parte da entrevista que acabamos de ver, Bruno Dutra revelou-nos como ficou na condição de pessoa com deficiência. Ele foi vitimado pelo álcool no trânsito. Revelou-nos também aspectos da vida dele após o acidente. Em 15 dias, você poderá acompanhar a terceira e última parte dessa entrevista.
Está apreciando a iniciativa Multi-Inclusão? Então deixe seu comentário, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Até breve!